Esse vídeo será tratado sobre uma introdução e fazer sobre as diferenças entre microestados e macroestados. Se tiver alguma sugestão de playlist, por favor, me sugere nos comentários. E as possíveis playlists desse vídeo estão na descrição. Vamos considerar quatro partículas, onde temos o quadrado, triângulo, bolinha e o x. Agora vamos arranjar maneiras diferentes em duas casas, onde que a gente pode colocar as nossas quatro partículas. E essas partículas eu fiz aleatório para ficar mais bonito. Mas isso também pode geralmente é da PlayStation. PlayStation é uma marca de videogame, mas focando na aula. Com isso, vamos considerar que macro é macroestado e número micro é número de microestados. Exemplo, aqui na caixa esquerda ou na caixa 1, a gente vai colocar quatro partículas em que quadrado, triângulo, bolinha x, que vai ficar na esquerda. Aqui vai ser o 4, que vai ser o macro. E aqui na caixa da direita não vai ter nada. Aí com isso vai ser 0. E como que nesse exemplo a gente pode apontar o macro em duas caixas e o número micro vai ser o nosso conjunto aqui, o conjunto de duas caixas. Outro exemplo, a gente tem um x, bolinha, triângulo na caixa esquerda e o quadrado aqui. Com isso, o esquerda vai ficar 3 e na direita vai ficar 1. Agora, voltando aqui, repara as transferências das partículas em cada caixa. A gente tem um triângulo aqui que vai ser transferido para essa caixa e o nosso bolinha aqui vai ser transferido na caixa esquerda. Com isso vai ficar quadrado, bolinha e x. Aí vai ficar o triângulo. Agora, o triângulo vai transferir para a caixa esquerda e o quadrado vai transferir em caixa direita. E assim por diante. Na qual o macroestado vai ser todas as caixas da esquerda, que são 3 partículas aqui, que vai ser 3, colocar esquerda aqui, e um aqui
fazer todas as partículas que foram transferidas pela caixa direita. Agora vamos distribuir uma maneira mais correta. Agora, essa é a maneira do exemplo que eu dei. E pausa um pouco e pensa as maneiras que foram distribuídas as partículas. Pensou direito? Ok. Em macro, a gente tem 4 aqui e 0 aqui, as partículas. Aqui no macro vão ser 3 partículas na esquerda e uma partícula na direita. Com isso, o nosso micro vão ser os conjuntos. Como que são 4, então vai ser 4 conjuntos de caixa. Mesma coisa para 6, são 6 conjuntos de caixa e 2 partículas para cada caixa. Aí, aqui é bem semelhante a este cá, porém as partículas vão ser na esquerda e 3 na direita. E são 4 conjuntos. E aqui vai ser 0, semelhante a esta aqui, e 4 partículas aqui. E o número de macro vai ser 1. Nesse exemplo aqui, é uma distribuição gaussiana, na qual vai ter a maior parte concentrada aqui e aqui, onde tem uma quantidade bem maior e mais centralizada. Agora a gente pode calcular a distribuição nos microestados. As quantidades de maneiras em microestados são W. Em alguns livros de termodinâmica ou física estatística, o W pode ser um ômega. O W é o número de formas para serem distribuídas e o N vai ser o número de partículas totais. E os N1 e N2, que são os fatoriais sobre o N, vão ser o número de partículas em cada caixa. Exemplos. E geralmente essa é uma fórmula clássica. A gente tem o macro, que é 3 na esquerda e 1, na qual vai ser o N1 e um N2 com 4 partículas. A gente vai fazer uma análise combinatória. O W vai ser igual a 4 fatorial, na qual vai ser o N sobre o 3 fatorial vezes 1 fatorial, na qual é o N1 e um N2. Com isso, a gente vai multiplicar o 4 até o 1 e o
3 vezes 2 vezes 1 e 1 fatorial fazer 1. Com isso, a gente vai cortar as nossas divisões. Então, as quantidades de maneiras para organizar vão ser 4, na qual isso são 4 níveis de energia. Agora, um outro exemplo. Considere 4 partículas em que precisa colocar em 2 caixas, N1 e N2. E as energia ou as quantidades de maneira para fazer são 6 maneiras, na qual a gente vai ter o W é igual o N. Aí, se tiver mais caixas, na qual isso vai ser N1, N2, N3, até N e mais 1. Mas como que são 2 caixas, a gente vai pôr N1 e N2. Aqui, o W vai ser 6 é igual a 4 fatorial sobre o N1 fatorial vezes N2 fatorial. Com isso, fazendo análise combinatória do 4, que vai ser 24, é igual sobre N1 fatorial e N2 fatorial, o 6 é igual a 6, então o N1 fatorial multiplicando N2 fatorial vai ser 24 sobre 6. Então, para a gente descobrir fatorial, a gente precisa desenvolver as multiplicações de fatorial que resultam em 4. As possibilidades são N1 fatorial, N2 fatorial, o caso 1 em que o N1 é igual a 0 e N2 é igual a 4, 0 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 1 vezes 24. Com isso, fazer 24. Isso está totalmente errado, porque a gente precisa saber o resultado que está 4. O caso 2. N1 é igual a 1 e N2 é igual a 3. 1 fatorial vezes 3 fatorial é igual a 1 vezes 6. É igual a 6. Está totalmente errado. Caso 3. N1 é igual a 2 e N2 é igual a 2. 2 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 2 vezes 2, que vai ser 4, que está totalmente certo. Caso 4. O N1 é igual a 3 e N2 é igual a 1. 3 fatorial vezes 1 fatorial é igual a 6 vezes 1. Com isso, é igual a 6, que está totalmente errado. E o nosso último caso aqui, em que o caso 5 fazer N1 é igual a 4 e N2 é igual a 0. N2 fazer 4 fatorial vezes 0 fatorial é igual a 24 vezes 1. O resultado final vai ser 24. Aí, fazer 2 partículas em cada caixa, em que a caixa 1
vão ser duas partículas e a caixa 2 vão ser também duas partículas. Então, as maneiras para calcular o total um microestado no total, fazer W total é igual W total é igual ao somador, que são as somas do W. Voltando no nosso exemplo da caixa, fazer 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Então, o W total vai ser 16 níveis de energia, ou se não, 16 maneiras de organizar eles. Aplicações reais. A gente vai usar duas maneiras que utiliza essa fórmula e que uma está certa e a outra está meio que certa, porém a gente vai apresentar o porquê, mas a gente não vai aprofundar sobre isso. Bom, o primeiro exemplo vai ser capando ser como átomos de impureza em diamante. O diamante é uma rede cristalina de átomos de carbono em estrutura diamante. Se alguns átomos forem substituídos por átomos de nitrogênio, que é o elemento químico N, esses átomos de nitrogênio terão posições diferentes na rede, na qual o W é igual N fatorial sobre N' fatorial N menos N fatorial. Dados da questão. São 10 sítios disponíveis para impureza e 3 átomos de nitrogênio. A gente vai colocar o W igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial, multiplicando por 10 menos 3 fatorial. Com isso, o 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Fazendo a análise combinatória, em que vai 10 vezes 9 até vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1 e 7 vezes 6 vezes 5 até vezes 1. Com isso, o 10 vai estar multiplicando, o 3 vai cortar com o 9, vai ficar 3 aqui, o 2 corta com 8, vai virar 4, aí o 7 vezes 1 vai cortar com 7 vezes 1 embaixo. Com isso, vai ficar W igual 10 vezes 3 vezes 4, vezes 3 vezes 4 vai ser 12. Com vezes 10 vai ser 120 maneiras. Com isso, funciona porque são átomos de nitrogênios estão fixos nas posições em que a rede cristalina, mesmo sendo, vai permanecer por causa dos átomos de nitrogênio. Agora com o hélio 4. O hélio 4
O AKE é um pósson com núcleo com spin inteiro, mais os elétrons. Em baixas temperaturas, como 217 graus Kelvin, forma um superfluido. Dados. Considere 3 átomos de hélio no estado de um potencial. Como são idênticos e indistinguíveis, todos eles vão continuar em o mesmo bloco. Com isso, tem uma relação que é a condensação de Bose-Einstein. Os estados disponíveis em que o N é igual a 1, o N é igual a 3 átomos de hélio, 4. Aí, fazendo a fórmula aqui, o W é igual a N fatorial sobre o N5 fatorial. Fazer 3 fatorial sobre 3 fatorial, que vai resultar a 1. Mas tem um pequeno problema. Essa fórmula está totalmente errada para os bósons idênticos. Para os bósons, o X fazia os estados, então o X é igual ao nosso N5, e o número de partículas totais, fazer um N-ção, fazer 3. Com isso, a nossa fórmula vai ser o quê? Fazer W é igual a N mais X menos 1 fatorial, e sobre o N fatorial com X menos 1. Com isso, a gente vai de 3 mais 1 menos 1, que vai cancelar com esse está aqui, e o 3 fatorial vezes 1 menos 1 fatorial, que a gente vai cancelar aqui. Então, o W vai ser 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 0 fatorial, na qual vai ser 3 fatorial sobre 3 fatorial, que o W vai ser igual a 1. Aquela fórmula sobre o W igual a N fatorial e N fatorial multiplicando por N vezes 2 fatorial, isso é para a forma mais clássica na física. Mas esse daqui é especificamente para estatística quântica, para mecânica quântica. A gente sabe que deu numera é numericamente igual, mas em casos com mais estados aparece em aquela do N fatorial fazer a multiplicação de vários N's fatorial sobre vai ser dividido por N. Então, o N fatorial divide por produtório de N fatorial. Supõe as partículas distinguíveis, em que não são idênticos como o hélio 4. Um outro exemplo que é muito bom é sobre chocar 3 moedas de uma vez e contar
caras que vão sair. A gente tem o microestado e o macroestado. O microestado tem cara, cara e cara. Aí, no macroestado, vai contar com 3 caras. Agora, no macroestado com 2 caras, vão ter no microestado de 3 caras. Ou seja, os 3 caras os 2 caras que vão sair em 3 vezes em microestado vão contar com 2 caras no macro status. Agora, coroa, coroa e cara. Aqui apareceu com um cara. Essas 3 vezes que aparece o cara em microestado vão contar como um cara no macroestado. E se tiver coroa, coroa e coroa, não vai ter cara em macroestado. Exemplo. Um caso ideal. A gente tem um nosso sistema onde a gente tem uma partícula aqui com várias partículas em que essa partícula vai ter a velocidade e a energia. Com isso, a gente vai ter a temperatura, a pressão e o volume da nossa caixa. Até no momento, a gente viu que o microestado é o que observa. E o macroestado é o que observa. E o microestado é a configuração específica e pequena. Observações. Vários microestados pode gerar o mesmo macroestado e microestado contém mais informações sobre o estado. Voltando para o nosso exemplo aqui, o microestado vai ter as características das partículas da velocidade, as partículas de energia, partículas das posições e entre outros. Aí, o macroestado vai ter pressão, temperatura, volume e energia interna total. Agora, um exemplo que geralmente é mais correto que tem na física é aqui. Vamos considerar que a gente tem uma energia zero, onde temos 3 partículas aqui, e que essa partícula aqui vai ser transferida para energia 1. É a mesma situação da nossa caixinha. Com isso, a nossa energia 1 vai ter a nossa partícula que foi retirada aqui. Com isso, a energia zero vai ter 2 partículas e a partícula que estava aqui, se quiser ser transferida, vai ter mais força para ser transferido e se ela quiser, mas se ela não quiser,
vai ficar na NX1.